quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de ciências e vamos começar hoje o capítulo 6. Olha que bacana, nós vimos que o ambiente estava em perigo, não é? E vimos algumas atitudes para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade. Hoje nós vamos ver quando o ambiente está em perigo, também quando os seres vivos estão em perigo. Como que os seres vivos se defendem? Será que eles têm defesa? Então vamos ver. Olha aqui, você está vendo aí na tela a figura da página 161, aonde o aluno... Gente, isso aqui é coisa antiga, né? Porque vê só, os alunos todos sem máscara na sala, sem ser tempo de pandemia, não é verdade? Aqui o aluno espirrou. Muito bem. E lá, quando ele espirra, nós vemos nas gotículas que ele está com gripe. Por que os alunos e a professora parecem assustados? O que vocês acham? Vamos ver, né? O que um aluno gripado poderia fazer para não espalhar o vírus da gripe no ambiente? Ele poderia se proteger, não é verdade? Se estivesse com uma máscara, algo assim, que nós já estamos agora habituados a usar, teria sido uma proteção ainda maior para quem está no ambiente com ele. Como se sente uma pessoa que está gripada, você sabe? O que o médico recomenda a ela? Vamos ver as respostas para essas perguntas? Muito bem. Bom, antes disso, vamos lá, vamos ver as respostas para essas perguntas. Bem, o colega espirrou e ele parece estar gripado. Bom, ele poderia fazer o que para evitar espalhar o vírus pelo ambiente? Usar um lenço ao espirrar, colocar a mão e lavar depois passando álcool, não é? Os sintomas de uma gripe, eles podem ser febre, cansaço, coriza, que é o nariz escorrendo, dores musculares, falta de apetite, entre outros. O médico pode recomendar um medicamento antigripal, uma alimentação leve e o repouso. Turma, a gripe ela é causada por o quê? Por micro-organismos. Nós chamamos micro-organismos patogênicos aqueles que causam doenças aos seres vivos. Então, micro-organismos são, ou então chamados micróbios por algum, são seres invisíveis que só podem ser observados com auxílio do microscópio. E geralmente eles são unicelulares. Por isso que nós chamamos eles de micro-organismos, que eles são bem pequenininhos, então são micro-organismos. Quais são os tipos de micro-organismos? Turma, eles são diferentes em formas e tamanhos. Você vê aqui uma ilustração que mostra alguns tipos de micro-organismos. E eles podem ser classificados em 5 grupos: bactérias, vírus, fungos, algas microscópicas e protozoários. Nós vamos ver alguns desses que são patogênicos. Patogenia é doença, então um micro-organismo patogênico é um que provoca algum tipo de doença, sabia? Vamos ver quais são? Olha, nós temos os vírus, as bactérias e os fungos. As bactérias, existem muitas que são benéficas e nos ajudam. Nós vimos nas aulas anteriores que algumas bactérias são usadas na produção de alimentos, na produção de combustíveis e até mesmo na produção, por exemplo, lá na nossa digestão. Há muitas bactérias benéficas no intestino que auxiliam na digestão. E os fungos, por exemplo, eles ajudam na produção de antibióticos para combater infecções. Mas existem os patogênicos, que são os que provocam doenças. Entre eles, a gente tem os vírus, não é? Os vírus, eles são acelulares. Eles não são formados por células. Eles não contêm células em sua estrutura. Já imaginou que coisa mais diferente, que tremendo? É realmente muito diferente. Esse vírus que você está vendo na telinha é o H1N1, que você já deve ter ouvido falar, já existe até vacina. Nós temos hoje, né, que todo mundo tem visto, é o Covid, é o vírus do SARS, né? Que é o Covid-19 que está causando o coronavírus. Ele é um vírus também.
Os vírus, eles necessitam de uma célula hospedeira para poder se multiplicar e eles têm dimensões extremamente reduzidas, ou seja, não tem como nós vermos os vírus a olhos nus, de maneira nenhuma, são muito pequenos, nós não enxergamos, por isso eles são microscópicos ou micróbios, ok? As bactérias, turma, também podem, mesmo havendo várias que são benéficas ao ser humano, nós temos bactérias que causam doenças. As bactérias, elas são unicelulares, ou seja, elas são formadas por uma só célula. Elas são seres vivos e fazem parte do reino Monera. Elas não possuem um núcleo organizado e a forma de vida mais abundante na terra, no ar e na água. Já imaginou? Tem bactéria em todos os lugares do nosso planeta. Como eu disse, muitas delas são benéficas, outras não fazem diferença e algumas causam doenças. Vamos ver algumas doenças causadas por bactérias? Tuberculose, difteria, hanseníase, que é a lepra, coqueluche, pneumonia, meningite, são algumas das doenças causadas por bactérias. Muito bem. Tem os fungos também. Os fungos, eles são visíveis macroscopicamente quando eles se multiplicam sobre os alimentos, os bolores. Tá vendo aqui a laranja toda embolorada? Ali é uma grande colônia de fungos que estão se proliferando. A tia enroscou aqui. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, ou seja, eles podem ter uma única célula ou diversas células. Eles fazem parte do reino fungi e os fungos são responsáveis pela produção da penicilina, que é um antibiótico muito utilizado. E esses são os micro-organismos patogênicos, turma. Nós vamos ver agora como que os seres vivos se defendem. Vamos ver a defesa das plantas. As plantas, elas bem sabem se defender. Elas podem parecer vulneráveis aos ataques de parasitas e, no entanto, muitas delas apresentam reações de defesa a essas agressões. Conheça a seguir algumas das estratégias que elas utilizam para se proteger. Olha só, muitas plantas e frutas, elas têm uma camada de cera. Essas ceras, elas existem na superfície dessas folhas e frutos e elas contribuem para a defesa da planta contra a desidratação. Então, ou seja, ela não permite que a água, que a hidratação que existe naquele fruto, naquela folha, ela escape para o ambiente. É uma forma de se defender. Bem interessante, não é? Outra forma de defender das plantas é a camada de pelos. A função desses pelos é garantir a absorção de águas e nutrientes e defender-se também dos parasitas. Esses pelos ajudam a defender as plantas dos parasitas. Outra maneira é a camada de substância tóxica, que são as plantas venenosas, como por exemplo o bico de papagaio, comigo ninguém pode, crisântemo. Todas as porções dessa planta são consideradas tóxicas em razão da presença de cristais de oxalato de cálcio. Se for ingerida essa substância, ela provoca inchaço na boca, língua, pode provocar enjoo, vômito, diarreia, produção exagerada de saliva e até mesmo asfixia, ou seja, a pessoa não conseguir respirar. Essa é uma das maneiras que as plantas encontraram de se defender. Algumas têm essas defesas. Outras ainda têm a defesa como a camada de espinho, como nós vemos aí a roseira, os espinhos do limoeiro, da laranjeira, os cactos. Os espinhos no cacto, eles têm função de defesa e eles também são uma adaptação para evitar a perda de água por folhas. Então, já observou que os cactos não possuem folhas? Essa modificação ela diminui a superfície de contato. Nessas plantas, a fotossíntese é realizada por um caule modificado denominado cladódio, que possui um aspecto de folha e coloração verde. Então, como que as plantas se defendem? Bom, o que nós vimos até agora, elas se defendem através de uma camada de cera, espinhos, camada de pelos, substâncias tóxicas. Não é assim que elas se defendem? Muito bem.
E a outra forma que as plantas têm de se defender é a camada de cutícula. A cutícula ela protege a planta da dessecação, ajudando a manter a umidade e o meio aquático no interior da planta. A espessura da cutícula é a capacidade para reter água na planta. Ela é fortemente influenciada pelo meio. Em geral, as plantas que vivem em ambiente úmido têm cutícula fina e as que vivem em ambiente mais secos, elas têm a cutícula mais grossa, como aquelas suculentas, vocês já viram? Muito bem, com base nessas informações, nós vamos fazer a atividade da página 164. Você vai observar esta imagem e responder: por que será que esta lagarta ela conseguiu comer apenas a folha correspondente à imagem 1? Vamos pensar com base naquilo que nós aprendemos e responder? Ah, isso aí! E agora, dando continuidade, nós vamos ver a defesa dos animais. Os animais, eles encontram maneiras muito interessantes de se defenderem. Uma delas, a gente vai ver aqui algumas estratégias, né? Mas quando eles estão diante de predadores ou parasitas, eles vão desenvolver estratégias para fugir, se esconder ou para enfrentar os inimigos com as armas que eles têm, que pode ser garra, chifre, dente, venenos potentes também. Então vamos ver algumas dessas estratégias? Gente, tem algumas muito bacanas. Olha só essa daqui, o peixe voador. Eles são capazes de saltar para fora da água e planar por longas distâncias, uma forma de escapar dos seus predadores. E o peixe bruxo, então? Quando incomodado, ele espelha uma gosma super nojenta em seus predadores, que se misturada com a água, ela se expande e pode chegar a 20 litros. Já imaginou? Nenhum predador aguenta se escapar dessa gosma toda. O besouro da batata, ele desenvolveu uma maneira estranha de evitar ser lanche de insetos. A larva, ela se cobre com as próprias fezes. E essas fezes, elas são tóxicas, turma. E o cheiro ruim afasta os predadores. Pois é, predador nenhum quer comer besouro com fezes, não é verdade? O caranguejo boxeador, ele recebe esse nome porque ele utiliza socos poderosos nas suas pinças, como anêmonas presas a elas. Elas parecem com pompons, mas elas são fatais para outras criaturas marinhas por conta do seu ferrão venenoso. E eles se defendem como pode, eles precisam sobreviver. E para a gente encerrar essa sessão da defesa dos animais, eu quero que você veja aqui a rã da floresta. Ela pode ficar congelada durante semanas, até que uma mudança de temperatura permita que ela se descongele. Ela possui músculos cardíacos que foram protegidos por uma enorme quantia de glucose e que voltam à vida se movimentando ao mesmo tempo. É gerada uma descarga elétrica que faz com que o seu coração receba um pulso de energia que o faz bombear novamente. O sangue então volta a circular pelo corpo e depois de alguns minutos ela consegue voltar ao normal. Ela passa o tempo que precisar congelada. E aí na seção de defesa dos animais, nós vamos fazer a atividade da página 165. Você vai fazer uma pesquisa sobre o lagarto Jesus Cristo, que é o Basilicus, e vai responder essas duas perguntinhas e mandar para a tia, tá bom? Turma, e chegando então na defesa do corpo humano, vamos ver como que o corpo humano se defende? Assim como as plantas, os animais, o ser humano também tem mecanismos de defesas que os protegem contra os micro-organismos invasores, que nós já estudamos, vírus e bactérias. Esse conjunto de defesa ele é chamado de sistema imunitário. Esse sistema, ele é muito importante porque ele guarda o nosso organismo dessas dificuldades que podem surgir. Sem ele, nós ficaríamos totalmente expostos às doenças. Muito bem, outra importante função desempenhada por esse sistema é a limpeza do organismo. Ele elimina partes mortas que não estão funcionando adequadamente no corpo. Esse sistema imunitário, ele é muito importante e por isso que nós precisamos aprender como ele funciona e o que nós precisamos fazer para mantê-lo sempre funcionando bem. Vamos ver como ele funciona?
Olha aqui, o sistema imunitário, ele age de maneira organizada. Ele primeiro identifica o invasor, tá vendo? O garotinho caiu e ali tem bactérias que podem causar uma infecção, que estão ali na rachadura, ali onde ele arranhou, onde ele ralou o joelho dele. Então, o nosso sistema imunitário, ele identifica o invasor. E aí, em seguida, ele organiza as células que vão participar da defesa. Lá no quadrinho 2, as células vindo, os guardas. Por fim, ele ataca e vence o invasor. Quando o nosso organismo age dessa maneira, significa que o nosso sistema imunitário ele está ótimo, em ótimo estado. E isso ajuda bastante para que possamos manter a nossa saúde em dia. Olha lá, vamos ver aqui mais alguns detalhes. Na diversidade, o sistema imunológico ele é capaz de reconhecer milhares de tipos de micro-organismos que são bastante diferentes uns dos outros, então ele consegue reconhecer essa diversidade. Ele também reconhece e reage com produção de anticorpos específicos contra determinado agente infeccioso. Nós estamos aí enfrentando esta pandemia e o que acontece? Por ser um vírus novo, não há imunidade, não há anticorpos nas pessoas que possam lutar contra esse vírus e derrotá-lo, não é? Bom, sensibilidade. As células elas também têm uma grande sensibilidade diante das substâncias estranhas que invadem o corpo. Então, mesmo diante de pequenas quantidades, as células elas se organizam e desencadeiam uma intensa mobilização de defesa, como nós vimos no slide anterior. Aquisição de memória. Olha que interessante, turma. O sistema imunológico, uma vez que ele tenha conhecido um agente infeccioso, ele desenvolve células capazes de reconhecer esse agente mesmo depois de várias décadas. E esses são os anticorpos que ficam ali no nosso organismo presente. Que perfeição, né? Que coisa linda. Vamos ver o que são as infecções. Quando as barreiras protetoras do nosso corpo elas são rompidas, o sistema imunitário ele se prepara para combater os vírus, as bactérias, os fungos ou as substâncias prejudiciais que conseguiram entrar no organismo. Durante essa batalha interna podem ocorrer sintomas como dores, febre, cansaço. E felizmente o corpo vence na maioria das vezes. Nós temos visto aí na pandemia o que tem acontecido, né? Muitas pessoas estão se curando, estão ultrapassando, estão conseguindo superar aí o vírus. Algumas, infelizmente, que estão com o sistema imune mais abalado ou que já têm outras doenças, têm mais dificuldade para conseguir fazer esta batalha. Mas aqueles que estão com a saúde bem cuidada, e por isso que é muito importante vocês cuidarem da saúde de vocês, conseguem vencer esta batalha. Olha aqui o que diz o nosso clique. Vírus, fungos, bactérias, eles podem invadir o corpo através de um machucado e se multiplicar causando uma infecção. Então, quando isso acontece, o sistema imunitário entra em ação defendendo o organismo. E é por isso que é muito importante, turminha, vocês lavarem as mãos, lavarem bem aí os machucados quando vocês caírem, porventura ralar ou machucar. Eu sei que dói, que é difícil, que às vezes você não quer lavar, mas é importante, porque quando você lava, você ajuda a tirar ali algum micro-organismo que possa vir ali causar mal. Você já pensou sobre as alergias? A alergia, ela ocorre quando o sistema imunitário, ele combate micro-organismos invasores. Então, por exemplo, tem pessoas alérgicas a alimentos, a algum remédio, ao pó, pelo de gato, picada de inseto e muitas outras coisas. Se você sabe que é alérgico a algo, mantenha-se afastado disso, pois as alergias elas podem ser muito perigosas. Caso você seja alérgico a várias coisas, consulte um médico especialista em alergia, que ele poderá te ajudar. Olha aqui, nós estamos vendo alguns sintomas da alergia: bolha de inchaço na pele, os olhos lacrimejando, coriza, espirro, olhos vermelhos, coceira. Tá vendo aqui do lado essa alergia na pele? Que coceira, né? Já imaginou? Muito bem.
Turma, nós vamos então fazer a atividade da página 167 e para casa vocês vão fazer a atividade dos cientistas em ação na página 168. Lá tá dizendo que era pra gente fazer na classe, umidificando as mãos, passando farinha ou glitter. E eu vou desafiar você a fazer isso com sua família. Escolhe mais 2 ou 3 pessoas que morem aí com você e faça essa experiência em casa e depois responda as atividades. Esse aqui você sabe que vale um pontinho, então você manda para mim para eu poder avaliar. Não se esqueça. Eu quero te agradecer pela aula de hoje, desejar que você tenha boas tarefas e até a próxima! Chegamos assim ao final da nossa aula de hoje. Um forte abraço para você!